O objetivo da aula de hoje é exatamente fazer um overview de tudo aquilo que a gente viu durante a aula. E eu vou mostrar aqui uma base de um projeto PHP que a gente trabalhou, só que já usando o padrão do Composer, né? Lembra do Composer? O Composer que a gente utilizou para desenvolver projeto, então a gente utiliza lá o Composer, Init, né? Eu já gravei esses vídeos, tá, gente? Estão aqui, estão gravados e eu vou publicá-los. Eu não tive tempo hábil de publicar porque a minha internet, só hoje que eu vou tive internet, né? Aqui na casa porque eu pedi para mudança de endereço, enfim. Então, nesse caso, amigos, tudo começou a gente aprendendo os fundamentos do PHP. Então, nos fundamentos do PHP, a gente viu, nós construímos uma aplicação com um include, né? Incluindo arquivos, né? E aqui eu tenho uma base. Essa base aqui, eu vou disponibilizar para vocês essa base. E essa base é para vocês construir a partir daqui qualquer sistema que vocês quiserem. Então, essa base aqui, construída lá com o nosso Composer, tá? Que tem um vídeo gravando como que foi iniciado esse projeto. Basicamente, o que eu tenho? Eu tenho um diretório. Esse diretório vai armazenar o nosso projeto, o projeto. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é escolher um diretório, né? Quando a gente fala diretório, é como o pessoal chama pasta aí no Windows, né? Então, eu tenho que ter um diretório de projetos que não pode ser aqueles caminhos longos, com espaço, que não pode ser desse jeito. A gente cria um diretório e programador não usa espaços, acentuação, nada disso em nomes de diretórios, tá? É muito comum o usuário comum chegar lá e criar uma pasta, meus espaços documentos, ou o nome de não sei o que, espaço, beleza. Para o usuário comum, alô? Alguém me chamando? Estamos te ouvindo. Oi, estamos ouvindo. Tá, então muito bem. Então, uma vez que a gente tenha aqui um diretório para onde a gente vai armazenar nossos projetos, para você ter uma ideia, os meus projetos locais aqui. Eu tenho aqui AI, C++, código inseguro, eletrônica, meu app, PHP, Python, Rust, site, conversor de moedas, Zig, então, Go Client API, enfim, repare, eu tenho meus diretórios de projetos nessa máquina. Então, quando eu vou criar um projeto com o PHP, a gente utiliza o Composer, né? Hoje em dia a gente usa o Composer. O Composer, ele nos ajuda, nos facilita a criar projetos dentro de padrões, dentro de convenções. Lembra do PHP Fig, das PSRs, né? Então as PSRs, elas são o padrão, né? O padrão de codificação em PHP. Então, PSR significa PHP Standard Resources, né? Ou seja, recursos padrão do PHP. Hoje em dia, tem muitos programadores PHP que se acham bons programadores e às vezes não estudam o suficiente e não têm em mente que ele precisa adotar padrões, precisa adotar convenções. E aí fica desenvolvendo aplicativos completamente inseguros, tá? Sem obedecer às boas práticas, enfim, nada disso. Então, primeira coisa que você deve fazer, usar o Composer como ferramenta. Então, a gente tem os vídeos lá para instalar o Composer, beleza? Então, uma vez que você criou um diretório de projetos, você vai criar uma pasta para os seus projetos. Então, você pode criar aqui o mkdir, o nome da pasta do seu projeto, né? O mkdir, o nome do projeto. Eu já criei aqui, eu não vou fazer de novo, mas eu criei o meu app aqui, tá? Que já está ali. Uma vez criado a pasta, então eu vou lá, entro na pasta, dou um cd, meu app.
Tá, gente? Isso aqui é coisa de programador, não é coisa de usuário final. O usuário final não está pouco se lixando, nem sabe que existe um terminal no Windows, nem sabe que existe um PowerShell, nem sabe que existe um prompt de comando, nem sabe o que é um CMD. Então, o usuário comum não sabe dessas coisas, mas enquanto programadores, nós somos obrigados a saber disso, entendeu? Porque é aqui que nós vamos construir coisas para os outros utilizarem. Então, nós temos que saber. Então, uma vez criado o diretório, eu entro nesse diretório. Quando eu entro nesse diretório aqui, está aqui, ó, né? Home, administrador, projetos, meu app. Então, lá quando a gente está usando o Composer, a gente vai digitar Composer init e dá Enter. Quando eu faço isso, ele vai te fazer uma série de perguntas e geralmente a gente dá Enter, 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 Enter e vai embora até criar o arquivo. Feito isso, eu abro o projeto, né, com o Visual Studio Code. Lá no Windows você vai abrir o Visual Studio Code e abrir a pastinha onde você criou o projeto. Então é interessante, extremamente interessante vocês saberem aonde vocês gravaram os seus projetos. Se foi no Windows, vai ser lá C, users, né, o nome do usuário e o nome, a pasta projetos e o nome do projeto. Simples assim, tá? E aí no Linux é o home do usuário, diretório de projetos e o nome do seu projeto. Feito isso, você vai abrir, né, o Visual Studio Code e vai abrir lá o seu projeto. E aí esta aqui é a pasta, é o diretório principal da aplicação, né? Então esse diretório principal da aplicação aqui, olha, nós temos uma pastinha chamada SRC e uma pastinha chamada Vendor. Eu não gosto de falar pasta, eu gosto de falar diretório porque eu sou das antigas. Mas é a mesma coisa, diretório e pasta. Só que diretório é uma coisa mais fácil para o usuário comum saber que lá dentro tem arquivos, enfim, tem outras pastas, enfim. Mas o programador fala diretório. E aqui dentro, então, na pasta Vendor, eu tenho... vendor quer dizer fornecedor em inglês. Então, aqui dentro do Vendor, todos os pacotes que eu instalar aqui, né? E esse pacote for um pacote oficial, for oferecido pelo PKGIST, né? Ele é um diretório oficial do PHP, eles vão estar aqui, né? Vão estar aqui abaixo de Vendor. Então, a gente tem o primeiro pacote, que é o Composer. Então, abaixo de Vendor, tem o Composer, que é o pacote que ele foi instalado aqui. Então, este pacote, Composer, está dentro de Vendor, porque ele já é um pacote do projeto, um pacote do sistema. Aqui dentro de Vendor, eu tenho um script PHP, um arquivo em PHP que contém scripts. Esse script automatiza, né? Ele automatiza, né? Por exemplo, o reconhecimento de todas as classes que foram criadas no sistema. Então, é uma forma, por exemplo, de você não precisar ficar utilizando include isso, require aquilo, certo? Então, a gente, quando estiver trabalhando orientado a objetos, a gente não precisa ficar fazendo include, require o tempo todo, como a gente fez lá nos primórdios, nossa primeira aplicação, que a gente fez dessa forma, tá? Muito embora a gente utilize em algum local como parte estrutural da nossa aplicação, tá? Então, esse autoload é o script responsável por fazer todo o reconhecimento de qualquer pasta ou qualquer classe, né, que esteja instalada ou que faça parte do teu sistema. Bom, uma coisa importantíssima aqui é o seguinte: sendo esse arquivo o responsável por carregar toda a informação necessária do seu projeto, né,
esse arquivo tem que ser o primeiro a ser carregado também quando sua aplicação rodar. É aí que vem o outro segredo. Vou contrair aqui, vou fechar, né? Vou contrair o vendor. E vocês vão ver aqui, olha, que eu tenho um arquivo chamado composer.json. Esse composer.json é ele que é criado quando você digita composer init. Se você digitar composer init dentro de um diretório do projeto, ele vai criar este arquivo que é uma estrutura. Este arquivo é um formato JSON. Um formato JSON, ele é ou JSON ou JSON. Às vezes eu falo JSON, eu acho até mais sonoro falar. Mas esse arquivo ele é composto de chave, valor. Hoje isso é uma prática, né? Hoje é um padrão, hoje no meio do desenvolvimento, no meio dos programadores, utilizar o JSON para intercâmbio de dados, para configuração de arquivos, enfim, tá? Também tem o formato XML, que está caindo cada vez mais em desuso. E tem também o INI, o ponto .ini, que também é utilizado. Tem também o formato YAML, enfim, tem um monte de formatos que são utilizados com este mesmo fim, onde a gente vai registrar informações ali e a partir dali, então, o sistema vai ler e vai saber do que se passa. O PHP, ele adota as convenções e os padrões PSR e a partir daí a gente separa os recursos da nossa aplicação em pacotes, assim como o Java faz, por exemplo, assim como o Python faz, enfim, o PHP também faz, mas só que aqui ele chama isso de namespace. Também lá no C++ é chamado de namespace, lá no C# também é chamado de namespace. Então, namespace é uma forma de organizar a aplicação para a gente colocar juntos, né, arquivos e scripts e classes do sistema que tenham afinidades, que façam alguma coisa afim. Por exemplo, eu tenho um software que vai trabalhar com módulo de vendas, ou tem outro que vai trabalhar no módulo de cadastro, outro módulo de clientes. Enfim, então cada um desses módulos pode, por exemplo, virar um namespace. Não necessariamente é isso, mas só para vocês terem uma ideia, que a ideia do namespace é exatamente essa, agrupar coisas afins, né, e reunir em um lugar só. Então, o PSR4, ou seja, o PHP Standard Resources da versão 4, ele determina o seguinte, que eu estou aqui colocando um namespace chamado app, e esse namespace aponta para o diretório src. Então, o diretório src aqui, ele recebe o nome de app. Então, app é o meu namespace. Se vocês repararem, eu tenho aqui uma pastinha chamada src. Poderia ser, por exemplo, posso até mudar para vocês verem, ó. Poderia chamar essa pastinha aqui de app. Simples assim. E essa pastinha app, esse diretório app, está no namespace app, tá? Então, num projeto pequeno, eu consigo, por exemplo, com uma pastinha só, aí eu vou chamar isso aqui também de app, se eu mudei lá, eu tenho que fazer aqui. Aí, como eu estava falando, o PSR na versão 4, tá? Ele é o namespace chama-se app, que aponta para o diretório ou a pasta app. Então, esse nome aqui, ó, quem vai determinar esse nome é você. Mas, assim, é padrão utilizar app, src, enfim, tá bom? Então, basicamente, na raiz do nosso projeto, nós temos duas pastas significativas. Uma pasta é o app e outra pasta é o vendor. O restante aí são arquivos de configuração.
o Composer JSON, que é esse que está aberto aqui. Tá? Toda vez que a gente instalar um pacote qualquer utilizando o Composer, ele vai colocar as dependências desse pacote aqui. Para que serve isso, gente? Serve o seguinte: toda vez que você instalar um pacote, por exemplo, vou instalar um pacote aqui com o Composer. Vou digitar aqui Composer require, vou chamar um pacote que esse pacote é o, vou ver se ele consegue aqui, o Bootstrap, né? E aí eu vou dar um Enter aqui. Ele vai me colocar aqui algumas opções, né? E ele vai dizer para mim, olha, eu não consegui isso. O que significa isso? Você quer o quê? O Twitch Bootstrap, o Netter Bootstrap, TBS Bootstrap, enfim, ele pede para eu escolher, tá? Então, vamos supor que eu queira instalar o TWBS/Bootstrap. Então, ele vai lá nos repositórios do Bootstrap, tá vendo? Porque o Bootstrap foi criado pelo Twitter, tá, gente? É por isso que o nome é Twitter Bootstrap aqui nesse pacote. Se vocês derem uma olhada aqui, ó, vocês conseguiram observar aqui que ele já colocou aqui nas dependências o Twitch Bootstrap na versão 5.3. Pronto, olha como que facilita as coisas. Você não precisa ficar procurando coisas em outro lugar. Você tem um require, né? E o nome do pacote que você quer, beleza, você joga aqui. Gente, e esses pacotes, vocês encontram todos eles aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ah, mas de onde vem esses pacotes? Esses pacotes vêm de um repositório oficial, né? Esse repositório oficial aqui, ó, é o pkgist, né? Vou botar aqui pkgist. Então, ó, aqui ele vai ter tudo que ele precisa, tudo que você precisa para os seus projetos, ele vai pegar aqui no pkgist, tá? Olha lá. Então, gente, esse caminho das pedras que nós vimos aqui no nosso curso, sigam eles que vocês vão aprender a manipular qualquer projeto em PHP usando padrões, né? Então ele vai te dar aqui, ó, uma dica legal, um detalhe aqui, tá, gente? É em inglês, não tem problema, né, gente? Vamos pedir para que traduzir para o português, ó. Ele vai traduzir para vocês aí para o português. Então é só para vocês saberem de onde eles estão buscando, tá? De onde ele está buscando aqui. Se você quiser navegar por entre os pacotes, para conhecer os pacotes, né? Tá aqui, ó, né? Enfim, beleza. Aí vamos lá novamente para nossa aplicação. Eu criei o Twitch Bootstrap. Se você ver direitinho aqui, ó, você vai encontrar aqui uma pastinha TWBS, que é Twitch Bootstrap. E aqui dentro, ó, você vai encontrar os pacotes do Bootstrap, que aí você vai utilizar e vai poder usar esses caras aqui. Lembrando, né, que o Bootstrap ele facilita a nossa vida na hora de utilizar o CSS, né, que é aquela maquiagem do sistema, a beleza do sistema, né? Então você tem aqui abaixo de distro, tem CSS, JavaScript, enfim. Então, gente, se a gente sabe a estrutura do projeto, onde estão cada pacote do projeto, a gente consegue agora, a partir daqui, entender qualquer projeto. Lembrando, o Laravel, que a gente viu por último, ele usa o Composer. Se ele usa o Composer, ele vai ter mais ou menos essa estrutura aqui. A variação é mínima porque pode ter mais ou menos recursos, tá? Tá bom, Wander. Eu já instalei o Twitter Bootstrap, mas agora eu quero ver como que eu vou usar esse sistema, que eu não estou vendo o index aqui. Vocês não estão vendo nenhum index aqui. E a gente sabe que o ponto de entrada
de toda aplicação web é o index PHP ou index HTML. É aí que entra, aqui nesse diretório de app, tem os diretórios, os subdiretórios que a gente cria. Por exemplo, eu gosto de criar um diretório config. Dentro do diretório config, abaixo de src ou app, enfim, eu tenho lá uma configuração. Essa configuração vai ser um pouquinho diferente do que vocês viram, mas vai dar no mesmo. Aqui eu mantenho a configuração do database, ou seja, qual é o banco que você quer acessar? Eu quero acessar, eu vou acessar o Postgre, tá aqui, ó, Postgre tá aqui. Aí as configurações, dbhost, localhost, dbport, 5432, dbuser, Postgre, dbpass, que é a senha, Postgre, dbname, que é o Postgre. Gente, esse nome aqui eu dou o nome. Só que eu tenho que dar nome sugestivo. O que é dbhost? Ó, é a máquina do banco de dados, da database. O que é a porta? É a porta do servidor. O que é dbuser? É o usuário do banco de dados. Que é pass de password, a senha do banco de dados. Eu poderia contrair isso aqui e chamar apenas de host, port, user, pass, name, dbname, enfim, do jeito que eu quiser, tá? Contanto que eu tenha essa estrutura, chave, valor, chave, valor, chave, valor. Eu criei uma outra entrada aqui só para mostrar para vocês que eu também posso. Eu criei uma outra entrada aqui de aplicação. Então aqui dentro dessa aplicação você tem lá o app title, ou seja, título da aplicação, versão da aplicação, tá tudo aqui. Então o meu projeto, em se tratando de configuração do projeto, tá tudo aqui. Ou seja, eu consigo administrar o meu projeto, as configurações do meu projeto, tudo em um lugar só. Então, no momento em que ele é iniciado, ele carrega essas configurações. E é uma boa prática, tá, gente? Não se deve misturar configuração chumbado dentro de scripts do seu servidor, do seu aplicativo, tá? Não se deve fazer isso. Muitos colegas ensinam lá a colocar nome de usuário, senha, tudo dentro de um arquivo. Não se faz isso porque a gente deixa o sistema inseguro. É claro que a pessoa que está começando, a gente faz da forma mais simples possível para aprender, mas depois que aprende, tem que desaprender isso e aprender a fazer da forma certa, que são as chamadas boas práticas, né? Então no config tem esse arquivo, mas também poderia ter outros arquivos de configuração. Eu prefiro usar JSON, mas eu poderia usar aqui, por exemplo, um config.ini. Isso aqui já é velho conhecido de vocês, o .ini. No .ini, eu teria uma estrutura chamada database, certo? E teria aqui, ó, dbhost igual localhost, dbport igual 5432, dbuser igual a Postgre, dbpass, a senha é igual também Postgres. E aqui dbname, né? dbname é igual a Postgres também. Olha só, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó, só que em formato diferente. Aqui é o formato JSON e aqui é um formato textual, né? E onde eu estou atribuindo dessa forma as variáveis dele. Eu poderia também aqui, olha, criar aquela entrada lá, application, aplicação, né? App title, né? Vou colocar resumão, sei lá, app version igual, aí eu coloco a versão 2023 10 11, pronto, tá aqui. Então, repare que isso é uma PHP ini. Se vocês observarem, o PHP utiliza esse formato, né? Repare, se eu colocar aqui um ponto e vírgula, ele comenta,
né? Isso aqui é um PHP new, mesmo que você vê lá na configuração. Porém, eu prefiro usar o config JSON, e a grande parte dos programadores consegue gosta de usar o formato JSON até para intercâmbio de dados. Feito isso, esse diretório config está explicado. Agora eu também gosto de criar uma biblioteca, eu gosto de criar um diretório chamado libs, onde eu vou colocar as bibliotecas que eu vou utilizar na minha aplicação. Então, uma delas aqui é conexão, um arquivo de conexão. Olha só o que esse arquivo faz. Olha, eu tenho aqui um config JSON, uma variável. Lembra que variável no PHP a gente inicia com cifrão, né? E eu chamei essa variável de config JSON, tá? E aí eu estou utilizando aqui uma função do PHP, FileGetContents, que vai ler neste arquivo aqui, ó, config JSON. Não sei se vocês lembram, quando a gente tem isso aqui, significa que o dir é uma macro que vai mostrar para a gente o diretório local, o diretório atual do arquivo, deste script que está sendo lido. Por exemplo, este arquivo que está sendo lido agora é o conexão.php. Ele está dentro de libs, que por sua vez está dentro de app. Então, eu estando dentro de libs e eu quero ir para config, como é que eu faço? Eu vou ter que subir para app, e descer para config. Então, eu tenho aqui dir, que é o diretório atual, aí eu falo para ele, ó, sobe para app e depois desce para config, e lá dentro você pega um arquivo chamado config.json. É assim que a gente lê. Então, esse FileGetContents é uma função do PHP que vai pegar esse conteúdo e vai carregar para esta variável. E aqui embaixo eu tenho um outro processo que eu estou fazendo, é pegar este arquivo, esta informação que está na memória em uma variável chamada config.json, e eu quero decodificar este arquivo JSON, e ele vai transformar isso em uma array de objetos. O que é uma array de objetos? É uma lista de objetos, tá? Ele vai trazer essa lista de objetos e vai colocar em JSON. A partir daqui, eu tenho à minha disposição todas as configurações daquele arquivo. Como eu estou usando uma seção, né? Estou usando várias seções, uma seção chamada database e outra seção chamada application. Então eu vou informar que no arquivo JSON, no database, eu quero chamar a variável ou o valor que está em dbHost. A mesma coisa aqui, olha, a dbport, essa variável vai pegar o que está em JSON lá na seção database, e a chave eu vou pegar dbport. Se vocês derem uma olhada aqui no JSON, é exatamente isso, ó. Eu peguei na database e cada uma das opções aqui, né, que eu tenho aqui. Tá tudo lá. Então, gente, informações hoje ela é disponibilizada em JSON. Então, acostume-se a trabalhar com JSON. Voltando para cá, para a conexão. Então, uma vez que peguei as configurações, repare que eu não tenho nada chumbado aqui, gente. Eu não tenho nada chumbado. O que os programadores costumam fazer? Coloca assim, ó, aqui mesmo coloca localhost. Aqui mesmo ele coloca 5432. Aqui mesmo ele coloca o DB user, que é Postgres, certo? Aqui mesmo ele utiliza a senha, né? Vai colocar aqui a senha, né? Que é Postgres. E aqui mesmo eles colocam o nome do banco de dados, que é Postgres. Gente, isso aqui é inseguro. A gente até ensina isso para quem está engateando, quem está começando agora. Mas na prática não é assim que se utiliza, nem deve se utilizar dessa forma. A gente nunca deve chumbar nada, porque isso aqui vai ficar chumbado no código. Então, para fazer qualquer alteração aqui, a gente tem que parar servidor, né, restartar o sistema, enfim.
Então pode trazer uma complicação danada. Agora, se você estiver fazendo dessa forma aqui, gente, olha só que facilidade. Wander, eu não estou mais usando o banco de dados PostgreSQL, eu estou usando o MySQL. Tem como você virar a chave para mim para o novo banco que eu instalei? Tem. Vai demorar muito? Não, vai demorar 2 segundos. Vou clicar aqui, ó. Aonde está 5432, eu vou colocar 3306. Aonde é PostgreSQL, eu vou botar root, que é a minha senha do banco MySQL. Aqui eu vou utilizar a minha senha local, né? Enfim, e o DBName eu vou colocar a escola AWS. Reparou que eu só mexo em um lugar e o usuário externo, ele nunca vai ter acesso a esse arquivo, a não ser que ele consiga utilizar por técnicas de invasão, né? Aí já é outra coisa, ele está burlando o sistema. Fora disso, ele nunca vai ver. Então, esse arquivo está seguro aqui. Relativamente seguro, né? Então, gente, não se deve, sob hipótese nenhuma, chumbar configurações dentro de arquivos. Por isso que a gente coloca as configurações externas. Voltando para o arquivo conexão.php. Aí eu vou usar o que a gente chama de DSN. O que é um DSN? DSN significa Data Source Name. O Data Source Name é a fonte de dados. A fonte de dados. Tá? Então a fonte de dados aqui é o Data Source Name. E aqui eu só estou usando as variáveis que ele pegou lá em cima. Poxa, eu estou pegando aqui PGSQL, é PostgreSQL, né? 2 pontos, host. O host é DB host, o port é DB port, DBName, DBName. Então é isso, gente. Isso aqui a gente chama DSN, tá? Que é DSN, Data Source Name, tá? Ah, mas eu quero conectar um MySQL. Então é só mudar aqui para MySQL, tá tudo feito. Pronto. Simples assim, gente. É muito simples assim mesmo. Tá? Muito mesmo. Mas a gente está usando o PostgreSQL e o PGSQL. Tá? Então, isso a gente chama de DSN, Data Source Name. Muito bem. Voltando. Aí a gente está utilizando uma biblioteca chamada PDO. Essa PDO é o PHP Data Objects, ou seja, objetos de dados do PHP. É ela que faz toda essa magia, por exemplo, de eu utilizar qualquer banco que dê suporte a ela, né? Que ela dê suporte com uma única configuração. Basta eu usar qual é o driver do banco que eu quero utilizar. Olha a facilidade disso, gente. É por isso que a gente pede para ir lá no php.ini. Lembra do php.ini? Se a gente for lá no php.ini, ó, se eu pedir para abrir aqui esse arquivo, abrir arquivo, ó. Deixa eu abrir o arquivo php.ini. Se a gente pegar o php.ini, você vai ver nesse php.ini, né, aonde você habilita estas extensões, tá? Então eu vou lá no arquivo de sistema, no arquivo de sistema aqui, que vai estar em etc, vai estar em Apache, na verdade nem é aqui, é etc. Aí sim eu venho no PHP, e aqui dentro no PHP 8.1, que é a versão que eu tô, Apache, php.ini. Se vocês abrirem esse php.ini, que é o que vocês já conhecem, né? Lá no diretório do PHP, vocês vão encontrar aqui, olha, deixa eu abrir.
o driver PDO, que a gente pede para habilitar, né? Por exemplo, ó, a extensão PDO PGSQL está ativo. E se eu estivesse usando o SQLite, usaria SQLite. Se eu estivesse usando MySQL, MySQL. Se eu estivesse usando Firebird, estaria aqui. Então, de acordo com o banco que eu escolhi para utilizar, eu vou ter que habilitar essa extensão lá no PHP, tá? No php.ini. E é isso que a gente tem que fazer. Feito isso, aí então meu arquivo de conexão vai estar apropriadamente conectado. Pronto. Este arquivo, gente, só tem a responsabilidade de abrir a conexão e pronto, tá? A única responsabilidade dele é essa e pronto. Então o que ele está fazendo aqui? Olha, isso aqui não é uma igualdade. Aqui ele está fazendo o seguinte, olha, tente abrir aqui uma nova conexão de acordo com os parâmetros oferecidos aqui, ó, DSN, que é tudo isso aqui, né, que é a variável que contém as informações primárias aí do acesso, certo? Aqui, ó, essa linha aqui, ó, é a configuração primária. Eu coloquei em cada linha, separei em linhas diferentes para ficar mais fácil de visualizar, mas tudo pode ficar numa linha só. E aqui eu tento instanciar o meu objeto PDO. Eu tento instanciar essa classe aqui, tá? Com essa função dessa classe, e eu jogar dentro do PDO, dentro de uma variável PDO. E ao mesmo tempo eu verifico se isso aqui deu certo, se isso aqui trouxe alguma coisa. Se ele conseguiu conectar no banco, automaticamente ele vai escrever a mensagem. Não precisa fazer isso, estou fazendo só para testar a primeira vez, para ver se está tudo certo. Então tem lá, conectado com sucesso ao banco de dados. Agora, se der alguma zica, se der algum erro, eu vou abortar o sistema e vou falar para ele o seguinte, ó, erro ao tentar conectar com o servidor de dados. Gente, isso aqui é a base de qualquer projeto. Está pronto. Eu tenho um projeto já com minimamente um bootstrap, que a gente vai ter o layout. Eu tenho também minimamente um projeto que eu tenho um banco de dados, né, configurado, e automaticamente eu tenho um sistema já, um berçário de um sistema prontinho aqui, que eu fiz alguns comandos básicos para colocar no ar. Lembrando, para eu chegar nesse ponto aqui, eu tenho que ter o PHP instalado, tem que ter o Composer instalado, tem que ter o PostgreSQL instalado, se for o PostgreSQL, o SGBD, ou então o MySQL, se for o MySQL, enfim, o Git tem que estar instalado, né? Então tem que ter todo esse ferramental já instalado, como eu expliquei lá nos vídeos anteriores, né, que é para a ambientação, para desenvolver, para criar o ambiente necessário para rodar um projeto em PHP. Isso aqui é o projeto. Bom, agora, o outro arquivo importante é o arquivo que vai ser o ponto de entrada, o index. Onde fica o index? Até agora a gente viu tudo que ele vai carregar. Mas onde vai estar esse index? O index vai estar em public. Alguns provedores chamam isso de public HTML, tá? Então o public HTML é onde ficarão o index, por exemplo, que é o ponto central, o primeiro arquivo a ser carregado e visualizado ou não, né, pelo usuário. Aqui, por exemplo, é um arquivo que ele vai servir apenas de configuração. E aqui dentro de public, se vocês derem uma olhada, eu tenho o index.php. E o que eu tenho no index.php? É isso aqui, é o ponto de entrada. Eu coloquei estas duas linhas para quê? Para que ele me mostre os erros caso ocorram.
para que eu consiga tratar esses erros. Então, essa variável aqui, in7, eu estou configurando lá, estou injetando lá na configuração do sistema em tempo de execução, tá? Para que ele mostre os erros, display erros. Significa que eu estou ativando, estou dando um true aqui, ó, mostre erros. E aqui eu, na segunda linha, na linha 10, né, no caso, eu estou dizendo para ele assim, olha, o nível de reportagem do erro, o nível que você vai mostrar o erro para mim, eu quero é o seguinte, quero que mostre todos os erros e mostre também todos os avisos, todas as advertências, todos, né, todos os warning, em inglês warning quer dizer advertência, né, aviso, tá? Então, eu quero que ele mostre tanto os erros quanto os avisos. Um aviso ou um warning, ele não trava o sistema, mas o erro trava, tá? E aqui, então, eu estou chamando, fazendo uma chamada única, include once, né? Include once. Ele vai chamar o autoload PHP, lembra? Esse autoload PHP que está dentro de Vendor, é ele que vai automatizar os processos de carregamento de classes do meu sistema, tá? E depois que ele carregou, eu vou pedir para ele carregar o arquivo de conexão. E a partir daí eu estou livre para trabalhar como eu quiser no meu sistema, neste sistema, tá? E aí eu vou executar esse sistema. Como que eu vou executar esse sistema? O PHP também é completo, não precisa de champ, wamp, escambau, laragon, nada, não precisa nada disso. Tudo que a gente fez lá no início, né, do curso foi para facilitar o entendimento, para que a gente não despendesse tempo configurando o ambiente. Por isso que nós usamos o champ, mas não há necessidade alguma de usar champ em um projeto do PHP, não há necessidade, tá? Mas quem está começando, é bom utilizar o champ, porque ele não sabe ainda configurar o ambiente. Então o champ já traz tudo que você precisa para trabalhar, tá? Mas quando você já adquirir uma certa prática, não há necessidade de você usar o champ. Então o PHP, eu já posso chamar o PHP aqui, ó, com esses parâmetros, PHP -s 0.0.0.0, 2 pontos, e a porta que eu quero que ele ouça, que é a porta 3000. E outro detalhe, eu tenho que informar em qual diretório encontra-se o ponto de entrada da minha aplicação. Qual diretório que encontra-se o ponto de entrada da minha aplicação? O ponto de entrada da minha aplicação está em index dentro de public, app public. Então é só eu fazer isso, olha, app public. Eu estou dizendo para ele que a partir desse meu app, lá em app public, eu tenho o index PHP. Quando eu der enter, ele vai chamar esta aplicação e vai rodar. O servidor em modo de desenvolvimento está iniciado na porta 3000. Localhost 3000, porque tá aqui, ó. Beleza. Gente, essa informação é só para eu saber que está tudo bem, tudo foi conectado com o banco, tá? Só isso. Depois que fez isso, eu não preciso mais dessa informação, que eu sei que tudo correu bem. Eu vou simular um erro, tá? Eu vou errar a senha aqui, ó. Vou digitar a senha, vou mexer lá no arquivo de configuração, no config.json, e vou mudar aqui, ó, a porta para, em vez de 5432, 54x32. Vamos ver o erro que vai acontecer, olha. Ele vai me falar que tem um erro, né? Vou atualizar, tá lá, ó. Reparou? O que ele está dizendo? Olha, uma exceção PDO, SQL state, o valor inteiro inválido para conexão, a opção porta, né? Ó, a opção porta para conexão tem um valor inteiro inválido, isso que está escrito, 54x32. Então ele já aborta a aplicação, você sabe que tem um erro.
Mas esse erro, gente, só está sendo mostrado porque eu pedi para o PHP mostrar em tempo de execução, em produção, jamais deve se permitir mostrar este erro. E olha que eu vejo muitos sites aí dando erro e a gente vê isso acontecendo. Esses erros só devem ser informados quando a aplicação estiver no modo de desenvolvimento ou modo de testes. Em modo de produção nunca deve ser mostrado, tá? Quer ver só? Se eu desabilitar, onde que eu vou desabilitar isso? Eu vou desabilitar aqui, ó, no index, e vou pedir para ele não mostrar os erros. Como é que eu faço? Vou comentar isso aqui, ó. Vou comentar e ele não vai mostrar erros. Se ele não mostra os erros, significa que eu vou ficar sem saber o que aconteceu. Ele vai me dizer aqui, ó, teve um erro interno do servidor, o erro 500. Esse erro interno do servidor significa que ele não sabe que erro é. Eu não pedi para ele se preocupar com isso, tá? E aí, quando a gente é programador iniciante, a gente vê esse erro, assim, caramba, onde foi que eu errei? Fiz tudo certinho e não está funcionando, né? Quantas vezes aconteceu isso com a gente, né Karine, né, Daisy? Ah, meu Deus, não está funcionando. O que eu fiz de errado, né? Então, para a gente ter essas informações, a gente vem aqui e coloca essas duas linhazinhas em tempo de desenvolvimento para que ele informe para a gente qual foi o erro. Aí, de posse do erro, né? Eu sei que é uma opção port e ele ainda me diz onde está o erro, olha. Conexão PHP na linha 22, lá em applibs. Então eu vou lá no applibs, eu já sei que é lá, ó. Libs, conexão PHP. Eu sei que ele lê as configurações do JSON. Eu vou rastreando até chegar onde eu quero. Vou lá no JSON e acho onde está o erro e corrijo. Salvei. Meu sistema vai funcionar perfeitamente de novo. Pronto, gente. Tenho absoluta certeza que está funcionando, que o banco de dados está funcionando. Joia. Depois disso, é história. É história. É você fazer a aplicação rodar, tá? E aí agora eu vou puxar a memória de vocês, né? Vou puxar a memória de vocês aqui para isso. Como assim? Bom, lembre-se que eu criei aqui um diretório de resources. Lembra que lá no Laravel ele usa resources views? Tranquilo, eu estou usando resources templates, tá? Que me dá no mesmo. Eu posso mudar esse nome também, não tem problema, ó. Eu vou vir aqui em eu não quero o nome template não, quero que fique igualzinho o Laravel. Ah, tudo bem, ó. Vamos aqui renomear. Gente, é só vocês terem o domínio do projeto, ó. Em vez de template, eu vou colocar views. Pronto, acabou, não tem problema nenhum, tá aqui. Beleza? Poxa, mas como é que eu vou chamar isso aqui? Bom, lembre que eu peguei um arquivo, por exemplo, eu vou chamar um arquivo aqui só para vocês, só para exemplo, tá, gente? Só para exemplo. Vamos supor que eu queira criar um template chamado PHTML. Por que é PHTML? É um template PHP, tá? Mas eu poderia chamar TPL, HTML, XYZ, KKK, qualquer nome que eu quiser dar aqui, porque quem vai manipular isso é o PHP, ele vai saber informar. Mas por convenção a gente dá TPL, TPL.html, TPL.php, enfim. E eu estou chamando de PHTML, que também ele já reconhece aqui como template do PHP. E aqui dentro, olha, eu vou criar esse arquivo e aqui dentro eu vou criar uma estrutura base do HTML5, ó, né? HTML5. Gente, se eu fizer isso, eu vou ficar repetindo o código. Toda página que eu chamar, eu vou ter que chamar esse template todo. Então, sem chance. Então, o que eu fiz? Peguei essa parte aqui, coloquei no folder. Peguei essa parte aqui, coloquei no header. E eu não preciso desse index TPL. Não preciso desse cara.
Então é só excluir esse carinha aqui. E eu fiz o seguinte, no header eu coloquei a primeira parte, no footer eu coloquei essa outra parte aqui, certo? O que está aqui? Eu criei uma linha, que essa linha vai ser o rodapé da minha página. Aqui eu faço as chamadas do JavaScript, que eu vou precisar, tá? Está no footer. E no header eu tenho aqui a parte inicial do header. Então aqui eu estou chamando app title, porque isso aqui é uma constante, né? Se bem que ele ainda não achou, porque realmente ainda não estou chamando app title, tá? Então eu vou ter que pegar um ponto único da minha configuração, né? Que ele tem que ler esse arquivo aqui, ó, e mostrar o título da aplicação. Lembra que eu coloquei a aplicação exemplo aqui? Então tem que buscar essa informação aqui também. Então de onde ele está buscando isso? Bom, eu posso buscar isso a partir, né, de um arquivo que está sendo lido inicialmente, né? Eu sei que esse arquivo está sendo lido, então ele pode muito bem alimentar para mim também, né, o título da aplicação. Então eu posso chamar aqui, ó, uma constante. Uma constante é igual a uma variável, mas o seu valor não muda, tá vendo? Está em public. Então, e minhas views, os meus templates, está aqui, ó, resources views, tá vendo? Mas resources ele está na mesma linha do public, então eu vou ter que pegar aqui, ó, o diretório onde está esse script, vou ter que subir o nível, descer, e depois que eu subir, ó, eu volto para resources views barra header.php. Muito bem, tá aqui eu chamei o cabeçalho. Assim como eu chamei o cabeçalho, eu também posso chamar quem? Posso chamar o footer. Chamei o footer. E no meio aqui eu posso chamar o conteúdo, que eu chamo de home. Vou chamar de home. Então eu vou chamar aqui, ó, o home. Lembrando que eu tenho que mudar aqui o footer e aqui o home. Joia, isso aqui vai ser um padrão para qualquer projeto que eu quiser. Mas, mano, ficou feio esse negócio. Ah, então tudo bem, eu vou pegar aqui, eu posso pegar aqui e colocar dentro de um arquivo index.tpl, pronto, home TPL, ou na verdade index.tpl. Mas eu vou deixar assim. Então, ele está dando erro no momento da chamada, da criação desse title, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, vou colocar aqui uma outra forma que eu também coloquei na title. Eu coloquei lá no vídeo, tá? Esse erro que está acontecendo eu já explicitei também lá no vídeo que eu gravei. E eu estou fazendo uma chamada aqui, tá? Eu estou declarando aqui uma constante de uma outra forma aqui. Vamos ver se ele vai receber agora. Agora sim, recebeu. Tá? Então eu utilizei o define, em vez de usar a palavra-chave const, eu estou chamando o define do PHP para definir uma constante, tá? Beleza, resolvido. Então repare que eu não preciso mais desse conectado com sucesso. Então eu vou lá no meu arquivo conexão e vou só informar caso ocorra problema, né? E aí, como eu quero só mostrar a outra parte, eu também posso otimizar. Esse arquivo da seguinte forma, ó. Ao invés de usar o if else, eu só vou usar o seguinte, eu só quero que ele mostre isso aqui. Se der erro, pronto, isso eu já resolvo a parada. Eu não preciso ficar mostrando que está tudo bem. Se tiver coisa errada, ele vai abortar e pronto. Então eu vou fazer uma negação, ó. If not PDO, né? Vou fazer uma negação. Esse exclamação aqui é um not, é uma negação do termo. E aí, nesse caso, ele só vai mostrar erro caso ocorra algum problema
tá aqui a minha página home sendo exibida. Entendeu? Gente, isso aqui, para cada página que eu estiver fazendo, eu vou ter que construir dessa forma aqui. Certo? Agora vocês vão, provavelmente já devem ter sacado que a gente tem um certo trabalho adicional para fazer isso, não temos? Como que a gente resolve isso? Vocês, eu acredito que sabem, você pode estar esquecido, mas eu acredito que vocês sabem e conseguem me explicar como que a gente pode resolver esse caso e facilitar a nossa vida no desenvolvimento. Eu acho que você já tem condições de me falar isso. Quem é que pode se arriscar aí a falar? Usar funções, classe. Isso! Boa! Além disso, é uma boa proposta, Elson, é isso aí. Mas tem mais coisa que a gente pode usar. Biblioteca. Excelente. Excelente também. Biblioteca também. Mas o que a gente pode usar? Framework. Aí, garoto! Ganhei 10. Tirou 10. Caramba! Pensa bem, o que eu fiz aqui na mão, sei lá, se eu fizesse aqui direto, eu gastaria 1 hora fazendo isso na mão. Eu posso fazer isso em 5 minutos usando quem? Laravel. Não é isso? Por exemplo, existem outros frameworks, né? Eu posso usar o framework, o Laravel, que já vem com tudo isso aqui prontinho e já vem com um sistema de templates chamado Blade, não é? E esse sistema de templates Blade já tem, além disso, tem conexão com o banco de dados facilitado, tem um monte de recursos adicionais de segurança, filas, mensageria e centenas, talvez milhares de bibliotecas à minha disposição para eu trabalhar. Então, para que eu vou ter trabalho fazendo tudo isso na mão? Mas é importante, gente, a gente conhecer, né, a forma como tudo começa. Concorda comigo que é muito importante a gente conhecer a forma como tudo começa? Porque na hora de dar manutenção no Laravel, o que vai acontecer? Você sabe exatamente o que está fazendo, porque ele usa os padrões PSR. Tá? E aí, por isso que a gente, em dado momento, a gente parou com essa forma de desenvolver e começamos a usar o framework Laravel. Aí você vai dizer, Wander, e o WordPress? Beleza, o WordPress é muito bom também para quem quer fazer algo muito rápido, mas o WordPress, você tem, assim, a facilidade que você tem no WordPress, ele também te aprisiona que você vai construir coisa única, né? É claro que você pode fazer uma loja, tudo lá de forma bem facilitada no WordPress, mas o WordPress é uma outra classe, está numa classe chamada CMS, né? É um sistema gerenciador de conteúdos. Então, mas com o Laravel, por exemplo, é um sistema robusto e seguro, muito mais seguro. O WordPress ele tem muitas falhas de segurança que nem sempre é uma boa opção para uma corporação, por exemplo. Não deve se utilizar um WordPress, tá? Por isso que o Laravel é um dos frameworks mais usados no mundo. Tem o Drupal também, Cake, PHP, você tem CodeIgniter, tem um monte de framework, mas o Laravel mais. Mas eu vou finalizar aqui esse servidor e vou abrir um projeto no Laravel. E vocês vão ver que o Laravel até tem essa estrutura porque ele utiliza o PSR. Mas se eu fosse fazer agora as rotas na mão, ia ser muito problemático. Tá? Então o Laravel já tem um sistema de rotas prontinho para ser utilizado, né? Já tem um sistema de
segurança propriamente dita, um request, né? Quando você vai requisitar uma página, você tem como desenvolver um CRUD rapidinho, né? Utilizando lá o Eloquent, a biblioteca Eloquent. Uma outra coisa interessante também, gente, quando vocês estiverem trabalhando, o Laravel ele tem um grupo, né, que é específico para tomar conta do projeto. Então o projeto vai estar sempre sendo atualizado, né? Sendo o projeto sempre atualizado, isso significa que a chance dele ter bugs significativos, né? Ou seja, demora-se muito menos tempo, né, para se resolver bugs do que você sozinho ficar desenvolvendo um projeto e ficar preocupado com isso. Porque não é simplesmente colocar no ar, né, gente, uma aplicação. Você tem que dar manutenção e assegurar que aquilo ali vai ser realmente seguro, né? Então você não pode expor o teu cliente aos perigos, né, da internet. Então, gente, nós temos aqui aquela nossa aplicação que, repare, eu tenho aqui o diretório, app, deixa eu contrair tudo. Eu tenho muito mais coisa porque é um framework robusto. Mas se você der uma olhadinha aqui, ó, você vai ver a pasta public, você vai ver a pasta app, né? Dentro de app você tem a app HTTP, você vai ter os controladores, que eu utilizo o padrão MVC, né? Você tem lá o esquema de autenticação de usuários, você tem onde ficam os models, você tem aqui onde ficam as views, que está em resources, views, né? Você tem um sistema de templates poderoso, que é o Blade, né? E por aí vai. Então, repare que aqui nós temos, tá, todo o necessário. E uma coisa extremamente importante é o arquivo de rotas. Nesse arquivo de rotas, nós já vimos aqui a rota para o web, né? Claro que essa máquina aqui não é a minha máquina de trabalho, mas eu tenho alguma coisa instalada que eu usei uma vez aqui. Mas é só para exemplificar mesmo. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que lá no eCidade, nós vamos utilizar o esquema de API. A API, gente, funciona da mesma forma que vocês fariam lá no web. A diferença de eu programar orientado à API significa que eu não tenho a view, tá? Eu não tenho a view. Quem é que vai ficar responsável por exibir os dados? Qualquer aplicação que consumir minha API, tá? Então, se eu tenho aqui uma API, ó, deixa eu comentar essas rotas aqui. Eu vou comentar essas rotas aqui. Em vez de turmas, né, que eu não tenho aqui, eu vou colocar produtos. Listar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar produtos, recebe... vou botar aqui, recebe produtos all, certo? Aí para não precisar ficar me incomodando muito, se ele reclamar, eu coloco completo aqui o caminho do namespace, que é app models produtos all. Então isso aqui ele vai me retornar todos os produtos. E agora eu vou fazer o que? Eu vou pegar return JSON, né? Encode produtos, JSON encode produtos, né? Na verdade, produtos. Então, eu quero que ele faça exatamente isso. Eu quero que ele mostre para mim todos os produtos, mas agora via API. Então, eu vou pegar agora, colocar
produtos, barra listar. Eu vou usar o Tinker. Esse Tinker aqui é um utilitário para eu poder interagir via console com o Laravel, né? Com banco de dados, na verdade. E aqui dentro do Laravel eu vou criar um produto igual a new produto. New produto. E agora eu vou colocar produto descrição igual a produto, vou botar aqui um diferente, arroz, pacote 5 quilos. 5 quilos. Esse é o meu primeiro produto. Produto save. Salvei o produto. Agora eu vou criar um novo produto. Produto feijão 2 quilos. Feijão. Pacote com 2 quilos. E agora eu salvo o produto. Criar um novo produto. Esse novo produto vai ser farinha de trigo. Pacote com 1 quilo. E agora eu vou salvar esse novo produto. Eu tenho 3 produtos, só mais um, né? Vou colocar pó de café. Pó de café real. Pacote com 250 gramas. Beleza. E agora eu vou salvar e tá pronto. Tá bom. Vamos ver quantos produtos tem aqui. Produtos count. Produtos count. Produto, né? O model é produto. Eu tenho 3 produtos aqui. Mas eu coloquei 4, não foi? Vamos ver quais seriam os produtos. Produto all. Vamos ver quem ele criou lá. Ele criou o arroz, o feijão e o pó de café, porque eu não salvei a farinha de trigo, né? Então vamos criar a farinha de trigo só para new produto. Botar aqui farinha de trigo e salvar. Beleza. Agora eu vou ver quantos produtos eu tenho. Tenho 4 produtos, ok. E aqui, ó, gente, isso aqui é só vocês. Isso aqui é vocês estudarem lá o Eloquent, tá? O módulo Eloquent lá do Laravel, tá? Lá estudando na documentação. Pronto, eu já tenho esses produtos. Agora, gente, eu vou usar minha API, né? Essa minha API agora, eu vou listar os produtos via Laravel, via API do Laravel. Ou seja, uma API que foi criada agora. E aí eu tenho que rodar, né, o servidor, PHP Server, tá aqui, beleza. Feito isso, eu vou rodar novamente e vou lá, nós temos o produto prontinho aqui, ó. Isso é uma API. Qual é a função da API? Disponibilizar os dados para você. Esses dados foi retirado do banco de dados e jogado em um arquivo JSON. E a partir deste JSON eu posso criar um JavaScript. Agora, gente, eu posso usar qualquer outro aplicativo para consumir esses dados, tá? Por exemplo, eu posso criar uma página HTML. Posso criar um Angular, né? Posso usar um framework Angular para criar uma aplicação que vai ler essa API. Posso criar lá no App Inventor, por exemplo, né? Posso usar qualquer outra aplicação. Eu não necessariamente preciso usar o meu Laravel para mostrar essas informações. Vou provar para vocês isso aqui. Só mais 5 minutinhos a gente termina. Olha, vou agora criar um projeto do zero aqui, um HTML do zero, que não vai ter nada a ver
com o PHP propriamente dito, com o Laravel propriamente dito, ó, eu vou criar aqui um novo projeto, uma nova janela, e nessa nova janela eu vou criar um novo projeto, tá? Eu vou abrir uma pasta, certo? Eu vou criar uma nova aplicação. E essa aplicação eu vou criar em HTML puro, completamente puro, tá? Vou criar uma aplicação completamente nova aqui. Então eu vou abrir uma pasta aqui em projetos, pessoal, projetos. Eu vou chamar de apenas teste esse negócio, tá? Eu vou criar uma nova pasta chamada teste API. E aqui eu vou abrir essa nova pasta. Gente, imagine que eu tenho a minha aplicação hospedada em algum provedor que já com a minha API que está listando todos os produtos que estão disponíveis lá. É evidente que para você acessar a API, você vai colocar proteção, vai colocar chave, vai colocar um monte de coisa que foge o escopo do nosso curso aqui. E aqui eu não vou fazer muita coisa não, só vou criar aqui, ó, um index.html, vou criar um app.js, um JavaScript, só isso. E aqui dentro, olha, do HTML, vou criar uma estrutura bem basicona, né? Consumindo a API. Olha, muito simples. E aqui eu quero apenas mostrar, não vou usar nada de específico aqui. Eu vou criar aqui div class alguma coisa e eu vou aqui dentro, eu vou colocar H1 listagem de produtos. E aqui eu vou colocar div id conteúdo. Pronto. Isso aqui que vai ficar o meu conteúdo. Eu vou injetar aqui dentro dinamicamente, né? Vou criar um botão aqui. E esse botão ID eu vou chamar de btn listar. Eu estou criando uma aplicaçãozinha HTML simples. Essa aplicação simples aqui, ó. A hora que eu clicar ele, eu quero que ele vá lá na minha API e injete aqui, ó, dinamicamente aqui, ó, os dados que o Laravel vai me fornecer. Isso que é o maior barato, isso aqui é muito legal. Então eu vou agora no meu JavaScript e vou solicitar a ele o seguinte, olha, document add event listener, esse aqui DOM content load, vou abreviar bastante aqui. Aí, isso aqui é JavaScript, tá, gente? E aí, VT. E eu vou fazer o seguinte, ó. Constant btn listar é igual a document get element by id. Eu dei o nome desse elemento listar. Beleza. E agora eu vou fazer btn listar ponto. Eu vou dar um evento clique nele e vou falar para ele uma função, que ele vai chamar uma função. E essa função aqui, ó, vai ser o seguinte: quando esse botão for clicado, eu quero que ele realize isso aqui. Ele vai lá no banco de dados do Laravel, que é http localhost 8000 API listar produtos, né? Produtos listar. Não é isso que eu estou chamando? Não é assim que eu estou chamando ele? Deixa eu ver aqui. Deixa eu lembrar.
Isso, API produtos listar. Então eu estou chamando dessa forma. E quando ele receber esses dados, ele pega esses dados, a resposta desse dado, transforma, ele vai tratar isso como um JSON. Depois que ele tratar com um JSON, eu quero que jogue esses dados que ele achou, tá? Eu quero que ele jogue esses dados que ele achou lá no meu, lá no meu conteúdo. E aí eu vou chamar esse conteúdo também, constante conteúdo, recebe, documento, get elemento. Estou correndo aqui porque não é o foco, tá? Isso aqui é JavaScript. Eu dei uma pincelada no JavaScript aqui no curso, mas o JavaScript você tem que aprender porque ele é extremamente importante. Então vamos lá. O nome do elemento lá é conteúdo. Eu só estou exemplificando que eu posso usar qualquer outra aplicação. Eu posso usar uma aplicação em Android, posso usar uma aplicação em Java, aplicação em qualquer outra linguagem e consumindo a API. Então eu vou consumir essa API aqui e eu vou injetar aqui dentro do conteúdo, né? Ponto text content, ele recebe, ele vai receber aqui o que tem lá, mais o que tem lá, Jesus, o que tem lá mais o que eu quero colocar aqui. Isso é concatenar, tá, gente? Mais isso aqui, eu vou dar o nome disso aqui de resp, ponto. Aí eu vou entrar lá na estrutura. Isso aqui eu já recebo o JSON. Vamos ver como é que tá. Eu quero o ID, a descrição. O ID é a descrição só que eu quero, tá? Então, só que veja bem, eu tenho vários produtos, né? Então, se eu tenho vários produtos, eu quero que ele mostre para mim, né, isso aqui com um for. Ou posso colocar aqui resp for each. Para cada elemento aqui, ele está fazendo um laço de repetição. E para cada laço de repetição, eu vou colocar dentro do meu conteúdo, né? Vou colocar dentro do meu contexto lá do conteúdo o elemento, o nome, ID, mais e a descrição, elemento, descrição e ponto e vírgula. Aí, olha só, no JavaScript eu tenho uma forma mais elegante de fazer isso, né? Que é interpolar assim, ó. Então, eu vou fazer uma interpolação aqui, que fica mais fácil do que eu ficar usando essa concatenação simples aqui. Então, vou jogar dessa forma. Mais uma vez, isso aqui não é para essa parte do curso, só estou usando para a gente consumir. Feito isso, ele vai injetar isso aqui lá dentro. E eu quero que quando ele injetar isso aqui, ele pule uma linha, né? Ele vai pular uma linha. Eu quero que ele pule uma linha e dá um BR lá, que eu quero que ele coloque isso aqui lá dentro em uma BR. Bom, gente, isso aqui já é de bom tamanho. Eu só vou garantir que antes dele ler, ele esvazia aqui meu conteúdo. Pronto, tá aqui. Olha só. Então, no momento em que eu mandar executar isso aqui, né? Eu vou mandar ele rodar isso aqui. Uma coisa que pode acontecer é o cross, né? Mas eu vou pedir aqui para ele rodar essa aplicação. Tá? Eu posso startar um servidor aqui, né? No nosso servidor aqui. Eu posso startar um servidor, que é o Live Server.
Deixa eu ver se ele está instalada a extensão aqui, Live Server. Ó, Live Server não está instalado, mas vou instalar agora. Beleza. Então está instalando uma extensão Live Server. Pronto, feito isso, ó, fiz uma aplicação muito básica, muito michuruca aqui em HTML que vai ler. Lembre-se que isso aqui não tem nada a ver com Laravel, tá? Não faz parte do projeto Laravel. O Laravel é um servidor que está rodando numa outra instância, está pronto aqui para receber, né? Receber aqui a requisições. Então eu vou pegar aqui e rodar o Go Live. E ele vai rodar minha página HTML, ó. Né? Então o servidor está rodando na porta 500. Vou chamar ele, vou chamá-lo. E aí ele vai rodar aqui na página, na porta 500. Olha que maravilha, ó. Pode dar um erro de cores aqui. Então localhost 500. Joia. Estão conseguindo ver aqui a lista? Estão conseguindo ver aqui a página, então, né? Lista produtos ou listar produtos, está escrito errado. A hora que eu clicar, ele tem que ir lá, buscar e mostrar os dados aqui. Tá? Então, aí nesse caso eu vou depurar, porque que ele não mostrou. Pode ser um course. Tá? E eu vou ver aqui o porquê que ele não está mostrando. Ele chamou o Firefox, né? Então eu vou lá no console. E aqui no console eu vou pedir para ele rodar de novo isso aqui, ó. Aí tá dizendo para mim o que? Tá, não conseguiu pegar o Five Icon. Ó, esse botão aqui, vamos ver se eu dei o nome correto pro botão. Que às vezes acontece também de dar o nome errado do botão aqui, ó. Deixa eu minimizar isso aqui. Eu quero este aqui. Vamos lá. Eu estou chamando o botão btn listar, document get element by id btn listar. Vamos ver se ele está pegando esse cara aqui. Index. Como é que tá? BTN, ó. BTN lista. Tá vendo como que é ruim a gente estar desatento aqui aos nomes? Então, BTN listar. Feito isso, ó, eu vou chamar esse carinha aqui de novo. Ó, agora eu vou chamar, ele tem que popular para mim. Ah, claro, né? Nunca vai chamar, porque eu não estou chamando ele aqui no HTML. Aqui, ó. No HTML eu tenho que chamar, porque né? Aqui, ó. Que é isso aqui, ó. Script src igual a appjs. Pronto, era isso que estava faltando. Aí eu vou executar novamente e agora eu vou listar o produto, tá aqui, tá? Tudo sendo chamado aqui. Repare, gente, que eu chamei, eu não estou preocupado em projetar nada aqui, tá? Bonito. Eu vou até mudar aqui para HTML para a gente ir embora, mas antes eu vou me despedir de vocês rápido, né? Eu vou transformar, ao invés de mostrar um texto comum, eu vou mostrar em HTML, inner HTML. É claro que se eu quisesse inovar com isso aqui, o que eu faria? Eu faria toda uma interface bonita, né? Enfim. Ou seja, é assim que a gente vai trabalhar, por exemplo, o eCidade Online. A gente vai criar APIs lá dentro para expor dados do eCidade para os clientes, para as nossas prefeituras, né? Então, quando eu fizer isso aqui, ó, pronto, ele trouxe aqui o que está lá no banco de dados. Imagine isso. Então, gente, deu para perceber o poder da API? Se vocês não querem desenvolver o front-end em Laravel, você pode criar apenas as APIs expondo os dados do Laravel
e vocês obtendo esses dados via JavaScript. Então, gente, isso foi um resumão que nós vimos. Nós vimos lá a diferença entre programar na mão do zero e a diferença entre usar um framework. E hoje, especificamente, eu mostrei que todas aquelas rotas que nós fizemos chamando uma página, a gente pode criar rotas chamando, por exemplo, uma API, ou alimentando uma API que qualquer uma aplicação externa vai poder consumir. Então, esse é o grande segredo. E a partir de agora, a gente tem que expandir o nosso conhecimento. Então, nós vimos desde fundamentos até o Laravel e vimos a facilidade que é expor qualquer dado a partir de uma API.